Ok, pessoal, dando continuidade aos nossos assuntos, vamos aprender um pouco mais sobre símbolos gráficos. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre diagramas elétricos, tipos de diagramas mais utilizados nas instalações elétricas prediais. E hoje nós vamos aprender a leitura e a interpretação desses símbolos gráficos que estão presentes no projeto elétrico. A leitura e interpretação de um projeto das instalações prediais estão sempre diretamente ligadas ao conhecimento de simbologias empregadas nas plantas. Essas plantas são plantas baixas arquitetônicas, prediais e residenciais. Sempre conhecer um pouco mais sobre a simbologia nos facilitará a compreensão para desenvolver um trabalho, pois devemos trabalhar sempre com um projeto que vamos receber muitas das vezes pronto, geralmente feito em computador, independente de exercer suas atividades profissionais para uma grande empresa ou para uma construção pequena ou uma mega construção civil, ou atuar como autônomo prestando serviços para arquitetos, engenheiros, construtores, entre outros. Então, para facilitar a leitura do projeto, vamos acompanhar a situação aqui que um projetista, por exemplo, pega um esboço ou então pega o projeto propriamente pronto e recebe a incumbência, né, de realizar a instalação elétrica para esse cliente. O cliente fornece a planta baixa do imóvel e expõe suas exigências ao projetista começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que nós temos que sempre verificar, tanto para a execução quanto na elaboração, a localização do quadro de distribuição, tá? Que os quadros de distribuição têm de vários formatos, de várias marcas e modelos, tá? E o símbolo gráfico deles é na NBR 5444, que nós vamos seguir aqui, tomar ela como referência. Tem esses principais símbolos. Esse símbolo que está mostrando é o quadro parcial de luz e força aparente. Esses traços representam a parede e aqui está mostrando o quadro parcial. Aparente por quê? Porque ele fica à vista. Isso aqui é o limite da parede e ele está simplesmente parafusado através de buchas ou outro tipo de fixação. Nessa segunda imagem temos o mesmo quadro, porém agora ele está embutido, é o quadro parcial de luz em força, embutido na parede. O mais utilizado são os quadros geral de luz em força embutido, que é representado por essa simbologia. Sempre vale lembrar algumas observações. Sempre vamos indicar as cargas de luz em watts e de força em watts ou kilowatts. Lembrando também que tem outros símbolos referente às caixas. Tem as caixas para telefone, que ultimamente utilizamos para voz e dados, questões de internet, fiação telefônica, tá? O pessoal utiliza sempre essa simbologia para fazer a tubulação e ali identificar que aquela caixa é caixa exclusiva para dados. O outro, o mais simples, o mais fácil, é a caixa do medidor, que é aquele colocado, o medidor é colocado pela concessionária, porém o padrão é de responsabilidade do cliente, tá? Mostrando aqui, ele pegou o croquis ou um projeto e começou a desenhar, e a primeira coisa que ele fez foi locar o quadro de distribuição de luz e força, certo? Para indicar a localização do quadro de distribuição luz e força, o projetista ele sempre deve adotar algumas medidas técnicas. Por exemplo, ver o melhor local, se é o melhor ambiente da residência para ser instalado. E como vou verificar qual é o melhor local? O local que tiver fácil acesso, tanto para uma possível manutenção, como também uma posição que não atrapalhe a instalação dos outros móveis que vai ser presentes na residência. Por exemplo, colocar um armário, de repente o cara coloca um quadro de distribuição na cozinha, justamente onde vai ficar um armário. O quadro não pode ficar por trás de um armário, ele tem que ter livre acesso. O quadro também ele deve ser instalado
preferencialmente o mais próximo possível do medidor de energia, que nesse caso aqui, nessa planta não está mostrando, tá certo? Mas perto da medição, do quadro de medição do padrão de entrada, ele tem que ficar o mais próximo possível, tá? Para a questão de queda de tensão, mediante norma para que chegue a tensão necessária para os equipamentos trabalhados, porque quanto maior a distância do quadro de distribuição de luz e força para o medidor, vai haver aí umas quedas de tensão. Também devido à alta concentração de umidade, o quadro nunca deve ser colocado no banheiro, né? De vez em quando o cara ainda pega o pessoal colocando um quadro de distribuição muito próximo de uma área de serviço ao lado da máquina de lavar que fica próximo da pia. Às vezes é um ambiente muito úmido e nunca deve ser colocado em banheiros, tá, pessoal? Também, como acesso ao quadro deve ser facilitado, ele não deve estar localizado em locais fechados, tá? Como sótãos, depósitos ou porões, beleza, galera? Fica quando vai realizar a locação desses pontos, ou o eletricista predial, quando vai fazer a sua instalação, ele precisa verificar a indicação desses pontos, onde estão localizados, que isso vai ser fornecido pela planta. Ele deve considerar a área de cômodo, tipo de lâmpada e a posição da instalação. Na sua disposição, ele sempre segue o seguinte quadro de símbolos indicados pela NBR 5444, tá? Por exemplo, ou um outro símbolo gráfico, onde nós temos aqui é o círculo, onde eu tenho algumas indicações. Esse símbolo vai indicar que é um ponto de luz incandescente no teto. Ele tem que vir com a indicação do número de lâmpadas, no caso aqui, ó, 2 lâmpadas de 100 watts, tá? E a sua respectiva potência. Ele também vem o circuito a qual ele pertence, nesse caso aqui, o circuito de iluminação é o circuito 4, mediante esse croquis, e aqui o ponto de comando, que o ponto de comando nós vamos entender um pouco mais à frente, tá? Que esse ponto de comando nada mais é que a indicação de qual interruptor vai ligar essa lâmpada. Daí então ele tem vários formatos e modelos que a gente pode tá se aprofundando para conhecer um pouco mais sobre cada um deles, ok? Outros símbolos também voltados para a iluminação, como de refletor, poste com 2 luminárias para iluminação externa, lâmpada obstáculo, ponto de luz fluorescente no teto, em circuito vigia, que é a tal emergência, lâmpada de emergência, né? E circulação de tráfego de rampas de entrada. Existem símbolos também que o projetista ele pode criar, ou então o eletricista instalador, ao pegar o projeto, ele tem um símbolo diferente, mas a legenda vai explicar isso para ele. Então, o primeiro passo foi colocar o quadro de distribuição, certo? No centro de carga e o mais próximo possível do medidor. Aqui já está mostrando o medidor e a caixa de telefone, voz e dados. O segundo ponto que é feito é a alocação dos pontos de iluminação e os tipos de lâmpada. Como já aprendemos, ponto de iluminação no teto, lâmpada fluorescente, ele optou por colocar lâmpada fluorescente na cozinha, na sala, na lavanderia, tá? E outros pontos aparentes que é para iluminação externa. Outra questão importante são os interruptores, tá? Os interruptores, eles vão ser locados para facilitar a partir do momento que a pessoa entrar no ambiente, o interruptor esteja de fácil acesso. Para os interruptores, a lista de símbolos é indicada também pela NBR 5444. Só que tem vários tipos e modelos, tá? E dependendo do projetista ou do arquiteto que lhe entrega também, muitas das vezes o arquiteto ou engenheiro civil, ele já coloca o tipo de interruptores que vai ser instalado, tá? Se o projeto for mais detalhado, ele vai conter
informação como do fabricante, modelo, cor, mas isso é bem característico do pessoal que trabalha com design, que gera a parte de acabamento. Mas não importa qual será a marca que os arquitetos vão optar, porém o símbolo deles sempre vai ser caracterizados mediante símbolos, tá pessoal? Lembrando, aqui parece com um ponto de iluminação no teto, não é? Porém ele é um pouco menor, é um círculo um pouco menor. Lembrando, aqui é um interruptor simples ou interruptor de uma seção. A letra minúscula indica o ponto de comando, como eu falei anteriormente. Quando eu tenho um círculo e ele vem partido ao meio, ele indica que é um interruptor de 2 seções. Se ele vem com três divisões, ele indica que é um interruptor de 3 seções, tá? Se ele vier um círculo, porém todo rachurado, é um interruptor paralelo ou o famoso three-way, a qual eu posso ligar e desligar em pontos diferentes. Eu também tenho o interruptor intermediário, que é o famoso four-way. Temos os botões de minuteria, botão de campainha e botão de campainha no piso. Isso aí depende do tipo de projeto, tá? Outra coisa bastante importante é o eletroduto, tá? O eletroduto é representado também por um símbolo, e o símbolo é uma linha contínua. E ali a gente, quando essa linha está contínua, nós sabemos que é um eletroduto embutido no teto ou na parede, tá? Quando ele vem tracejado, essa linha vem tracejada, indica que o eletroduto é embutido no piso ou na parede, tá legal? Esse símbolo aqui está mostrando o símbolo do diâmetro do eletroduto, no caso aqui 25 milímetros. Também podemos ter telefone no teto, e aí vai caber uma indicação, telefone no piso e tubulação para campainha, som acústico, som anunciador de outro sistema. Sempre vamos encontrar ou na forma de círculo ou numa forma quadrada com um P dentro, vai indicar que é uma caixa de passagem na parede ou no piso, tá certo? Agora fizemos a locação inicial do quadro de distribuição, depois ele fez a distribuição dos pontos de iluminação e em seguida fez a locação dos pontos do interruptor. Lembrando que a locação deles tem que ser sempre no lado oposto à abertura da porta, tá galera? Olha só, alguns erros acontecem, que vamos ver mais à frente, na parte de elaboração ou na parte de execução, é o pessoal querer colocar o interruptor por trás da porta, tá? Isso é um erro que muitas das vezes nós encontramos aí no dia a dia. Aqui estamos indicando a linha contínua, mostrando que o quadro de distribuição está sendo feita a sua ligação, né? Sua ligação com o eletroduto da caixa de distribuição para a iluminação através de um eletroduto embutido no teto. E trazendo lá do medidor, nós estamos vendo uma linha tracejada que trata-se de um eletroduto embutido no piso, tá galera? O eletroduto, uma vez definida a localização dos interruptores, o projetista ele indica os eletrodutos utilizados nos circuitos de iluminação, que pode ser flexível, pode ser feito em aço galvanizado ou em PVC rígido. Mas vale lembrar que a norma pede para que tenha uma folga dentro desse eletroduto de 60% e 40% a sua utilização, tá certo? O pessoal costuma verificar, opa, ainda dá para passar mais um circuito, e muitas das vezes utiliza todo o espaço do eletroduto. Isso é errado, isso não é permitido mediante norma. Isso vai causar uma baixa eficiência no sistema, tá certo? Nos circuitos, como também poderá ocasionar um princípio de incêndio, pois a capacidade de condução de corrente dos outros circuitos vai ser afetada pela presença dos demais circuitos, tá? Então, mediante norma, 40% tem que ser de utilização e 60% de folga, tá galera? Lembrando também que no projeto elétrico
Existe também a coloração dos cabos na hora do projetista ou instalador. O projetista ele vai ter que indicar no circuito e o instalador na forma quando ele for utilizar. De acordo com a ABNT 5410, os condutores deverão ter as colorações abaixo. Olha só, pessoal. Condutor de proteção, também chamado de PE, proteção elétrica, ou também chamado de terra. Ele vem na coloração verde ou verde com a listra amarela, verde e amarelo, tá ok? O condutor neutro é azul, pessoal. Não esquece disso não, não utilize o azul para outra coisa não. Mediante norma, o neutro tem que ser na cor azul. Já o condutor de fase pode ser qualquer cor, exceto as utilizadas no condutor de proteção e no condutor de neutro. O condutor de retorno, que é aquele que sai do interruptor até a lâmpada, utilizado no circuito de utilização, utilizar preferencialmente a cor preta. E aqui, como está demonstrando aqui, dentro de um eletroduto, 4 cabos aqui: condutor de proteção, a fase vermelha, o neutro azul e o retorno das lâmpadas na cor preta. Beleza, pessoal? Vale ressaltar também que esses condutores, para indicar se é fase ou neutro, ele também vem com outra forma geométrica, uma linha, tá? E temos aqui na horizontal o eletroduto, tá? E na vertical o fio fase. Isso aqui está indicando que existe um fio fase no interior do eletroduto. Já o outro está fazendo a demonstração do condutor neutro no interior do eletroduto. E esse outro está mostrando um fio de retorno no interior do eletroduto. E o outro símbolo está mostrando o condutor terra no interior do eletroduto. Já para os condutores de corrente contínua, nós utilizamos o sinal de positivo e o negativo para indicar dois condutores diferentes, o fio positivo, o fio negativo. Vale ressaltar também a coloração deles. No circuito de corrente contínua, positivo é vermelho e o negativo preto, beleza? Em alguns casos é necessário ou existe nesses projetos elétricos uma malha de aterramento. Então esse símbolo vai estar mostrando aqui que é uma cordoalha de aterramento, e aqui está indicando a seção utilizada do condutor, que corresponde a 50 milímetros quadrados. Beleza? Daí então foi colocado o quadro de distribuição, os pontos de iluminação, os interruptores, a interligação desses dispositivos, é colocado a quantidade de fios, né, através dos símbolos relacionados a fio fase e neutro dentro dos eletrodutos. Tá certo? Então, nos circuitos de projetos elétricos, sempre temos os circuitos de força, que também são chamados circuitos de tomada. Quando alguém falar no circuito de força, estamos falando dos circuitos de tomada de uso geral e os tomadas de uso específico, tá? Então, no circuito de força, as indicações para o circuito de força, desculpa aí o erro, composto de condutores e tomada. As tomadas são classificadas em dois tipos, tá? Tomada de uso geral, indicada pela sigla TUG, tomada de uso específico, representada pela sigla TUI, tá? A NBR 5444 estabelece os seguintes símbolos para essas tomadas, que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que também temos os interruptores conjugados com tomada, tá? E a gente pode verificar a junção desses símbolos. Aqui nós estamos mostrando os 3 tipos de tomada mais utilizadas, tá? É um triângulo, outra fórmula geométrica, tá? E aqui está mostrando a potência dessa tomada em volt e ampere, potência aparente, e ela pertence ao circuito 3, tá? Isso aqui está indicando que ela está pertencente ao circuito 3, e quando não vem a indicação da altura dela, quando ela não vem rachurada, essa tomada ela se encontra a 300 milímetros do piso acabado, transformando em centímetro, 30 centímetros do piso acabado, piso feito, piso dado acabamento, tá, pessoal? Então temos a outra, quando ela tem uma parte dela rachurada, é uma tomada de luz a meia altura,
tá? Mediante norma 1,30 m do piso acabado. E a tomada de luz na parede, que é a tomada alta, tá? Quando ela vem toda rachurada, tá mostrando que ela tá no mínimo, esses valores são valores mínimos, a 2 metros do piso, que é o caso aí do chuveiro elétrico, ar-condicionado, que alguns ainda utilizavam, mas a gente tem que ver que para chuveiro e ar-condicionado não estamos utilizando mais tomada. O correto mesmo é utilizar um circuito específico, saindo lá do quadro de distribuição diretamente para a ligação do aparelho, mas nada impede que você deixe lá a caixa 4x2 e os condutores lá fechados com a tampa cega e os condutores indicados, tá pessoal? E aqui está mostrando os demais tipos de tomada, tá? Por exemplo, tomada de luz no piso, saída para telefone, saída para telefone externo, saída para telefone interno na parede, e vai depender da criatividade também de quem está projetando. Eu posso criar um símbolo, tá certo? Mas tenho que informar na legenda para que símbolo eles referenciar, né? Que aquele símbolo está significando uma tomada para o ar-condicionado, beleza? Outros símbolos aí de tomada, né? Tomada no piso, temos saídas de som, saídas de dados, interfones, tá? Entre outros, galera. E esses símbolos também são todos padronizados segundo norma, tá? E aí cabe a você conhecer ou então consultar a legenda. Também sempre nelas tem que indicar a altura a que cada uma vai ficar, vai ser instalado, porque senão o eletricista instalador não vai saber a qual altura colocar. Lembrando que nas tomadas, quando ela não vem expressa a altura, simplesmente pelo símbolo você saberá indicar a 30 centímetros, a 1,30 m e a 2 metros. Tá? Daí então, o projeto era esse e agora foi colocado os pontos de tomada. Pelo que nós podemos ver aqui, já com os conhecimentos que adquirimos, tomadas baixas a 30 centímetros. Esse dormitório aqui vamos ter 3 tomadas baixas, tá? Em outros vamos ter uma tomada média, no caso aqui na cozinha, a 1,30 m, tá? E vamos aqui no banheiro, vamos ter uma tomada a 2 metros, que é para o chuveiro elétrico, tá pessoal? Existem ainda outros símbolos relacionados a transformadores de corrente, que são voltados para indústrias, para raio, e também transformador a potencial, chave seccionadora, fusíveis, tá? Isso vai depender da área a qual o projeto vai pertencer. Se é um projeto de baixa tensão ou um projeto de média tensão. Daí então, chegamos ao final do projeto, tá? E através dos símbolos gráficos podemos interpretar todos eles nitidamente. Leva algum certo tempo para você se acostumar, mas é muito gratificante você pegar um projeto elétrico, interpretar e realizar corretamente a sua instalação. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até mais.